cantarei quão grande. Quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as servas vão fugir, tremer com tua voz, tremer com tua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Vamos nos conectar com Deus nessa manhã, glória a Deus. Graças Ele é. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos hoje ao devocional. Nós acordamos aqui muito gratos a Deus por essa manhã maravilhosa. Glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom dia, paz do Senhor Jesus, como é maravilhoso iniciarmos esse dia se conectando com Deus. Glória a Deus, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Nós vamos já iniciar o nosso devocional. A paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando aqui o devocional diário com Jesus. Quero dizer que eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, por reservar um tempinho da sua manhã para nós ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos no nosso segundo dia de live, falando sobre construção de bons relacionamentos. Glória a Deus. Se você não assistiu ontem, eu peço para você que volte à live de ontem, que Deus falou grandemente conosco. Deus ontem nos enviou um comando muito importante, que é o comando do amor. Do amor, ele é a base para a construção de relacionamentos saudáveis. Glória a Deus por isso. E hoje, meus amados, eu desejo aqui boas-vindas para todos que estão aqui. Agradeço pela presença de vocês, por me fazer companhia neste momento. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que está em Mateus capítulo 22, do versículo 39. Hoje nós vamos trazer o segundo maior mandamento que Jesus nos traz na sua palavra. Ele diz: o segundo semelhante a este é amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Parece ser simples, mas não é tão simples assim, nós sabemos disso. Aqui Jesus, ele nos orienta, ele nos instrui que nós precisamos primeiramente, amar a nós mesmos, para que a gente venha entregar o amor ao próximo, para que a gente venha entregar o que nós desejamos também para o próximo. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre olhar para dentro de nós, sabermos como nós estamos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E o autoconhecimento, ele é um processo profundo, que ele exige
ele requer que a gente venha olhar para o nosso interior, visitar o nosso coração. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos, e tem muitas pessoas que estão evitando de olhar para dentro, porque diz: eu não vou olhar porque aqui dentro tem lembranças, tem traumas, tem mágoas, tem coisas que vão me trazer lembranças, algo que eu não gosto e algo que me faz mal. Mas a proposta de hoje, meus amados, é exatamente essa: é a gente tirar, arrancar esses males que estão dentro da gente, que nos impede de avançar na nossa jornada. Nós estamos nessa caminhada, num processo de transformação. Deus nos chama para viver uma jornada de transformação. Quando nós dizemos sim para Jesus, a nossa direção de vida, ela é mudada. Então coisas novas virão. Então nós precisamos ter uma mentalidade nova, uma forma diferente de agir e de pensar. Glória a Deus. Vocês concordam com isso? Faz sentido para você o que nós estamos falando? Faz sentido a importância de nós buscarmos olhar para dentro, nos conhecermos verdadeiramente, tomar posse de filhos de Deus e deixar aquela identidade de órfão para trás? Porque antes de conhecermos Jesus, nós éramos criaturas de Deus. Mas depois que nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós passamos a ser filhos, herdeiros, co-herdeiros por meio de Jesus. Então nessa terra não é para ser tão pesada assim a nossa caminhada. Não é para ser tão difícil como muitas pessoas carregam fardos tão pesados. E Jesus vem, ele vem para aliviar essa dor, para retirar tudo o que nos maltrata, para curar, para sarar as nossas feridas. Ontem nós falamos disso. Jesus veio para nos curar, para que a gente venha ajudar a curar pessoas. Ele veio para nos sarar, para nós levarmos essa cura e sarar pessoas. Ele vem para nos transformar, para nós levarmos transformação. Nós fomos chamados para influenciar o outro de forma positiva. Nós fomos chamados para inspirar pessoas a serem melhores, a estar conectadas com Deus. Então, se eu não cuidar de mim mesmo, se eu não tiver esse amor próprio, esse autocuidado, eu não vou conseguir levar isso para o outro. Entende o que nós estamos trazendo hoje através da palavra? Porque Jesus, ele deseja que nós pensamos dessa forma, para que a gente venha desejar para o próximo o que nós desejamos de bom para nós. Para isso nós precisamos estar bem. E o que isso impacta nos nossos relacionamentos? Impacta em tudo, porque eu só entrego o que eu tenho. Eu só levo para o outro o que eu já recebi. E se eu tenho Deus na minha vida, se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu vou receber esse amor de Deus e eu vou poder doar ao próximo. E isso faz toda a diferença nas construções dos nossos relacionamentos, seja no pilar familiar, nas amizades, no trabalho, na igreja, em todos os lugares que nós estamos. Vai ter sempre pessoas difíceis de lidar, vai ter pessoas fáceis de lidar. E nós precisamos estar preparados para isso, para levar Cristo, para sermos imitadores de Cristo e levar o amor de Deus para essas pessoas. Nós vimos que o amor ontem, ele é a base de um relacionamento saudável. E nós precisamos trazer esse amor de Deus para a nossa vida. E falar de relacionamentos é primeiramente falar do nosso relacionamento com Deus. Não dá para falar do outro se nós não buscarmos na fonte. Não dá para tratar bem o outro se nós não buscarmos esse bem maior na fonte da vida, na fonte criadora que é Jesus. Então a nossa comunhão, a nossa conexão com Deus, ela vai impactar positivamente, de uma forma tão grandiosa, nos nossos relacionamentos. E o segundo tipo de relacionamento que nós trazemos aqui é esse relacionamento com nós mesmos.
É isso que Jesus nos traz na sua palavra, quando ele fala dos 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Como eu vou amar o outro se eu não me amar? E para que eu venha me amar verdadeiramente, eu preciso conhecer o amor de Deus. E o terceiro relacionamento é o relacionamento com o próximo, é o relacionamento com o outro, transbordando do amor de Deus, sendo o canal de Deus nessa terra, levando tudo que o Senhor tem trazido para nós: paz, alegria, prosperidade, uma vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer mais uma vez que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sou muito grata por ter vocês aqui comigo. Esse projeto, esta missão, ela não faria sentido se não fosse por vocês, se não fosse por Ele que nos capacita, que nos ajuda a vencer esses desafios, e glória a Deus por isso. Então nós falamos aqui de 3 relacionamentos. E quando nós falamos de autoconhecimento, que é um processo de busca interior, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, nós trazemos aqui também 3 perguntas em cima desses 3 relacionamentos que nós trouxemos aqui. Se você deseja se conhecer verdadeiramente, essas 3 perguntas, elas vão te ajudar a avaliar como você está, a se autoexaminar, e vão te ajudar, nos ajudar a impulsionar para termos relacionamentos melhores e mais saudáveis. O primeiro deles é: se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, como está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu momento com o Senhor? Você tem um momento de qualidade reservado ali todos os dias com o Senhor? Qual é a frequência que você se conecta com Deus? É uma vez por semana? É só aos domingos? Ou todos os dias eu me conecto com Deus por meio da oração, por meio da palavra de Deus? Então essa primeira pergunta é muito importante para nós avaliarmos como estamos diante do Senhor, como está o nosso relacionamento e comunhão com Deus. Se você tiver um papel, uma caneta, anota aí de 0 a 10, que essa nota ela vai te ajudar depois aqui no andamento da nossa construção de hoje, da nossa mensagem. A segunda pergunta, para buscarmos conhecermos melhor e saber como estão os nossos relacionamentos, é: como está o relacionamento comigo mesmo? Eu me amo verdadeiramente? Eu olho para mim, eu me agrado do que vejo? Qual o tempo que eu tiro de qualidade para mim, para ter um autocuidado, para descansar, para refletir? Qual o tempo que eu retiro para mim, a frequência para estar comigo mesmo, para estar olhando para dentro de mim? Eu tenho esse tempo de qualidade comigo ou não? O tempo, o mundo, a correria, ela não deixa que eu tenha esse tempo. De 0 a 10, como é que está esse relacionamento com você mesmo? A terceira pergunta é: como está o seu relacionamento com o outro? Se nós não fizermos essas perguntas, nós não vamos saber como nós estamos, onde nós estamos, para podermos chegar no local desejado. Eu até fiz uma ilustração aqui para nos ajudar. Olha só. Quando eu sei aonde eu estou, quando eu sei como eu estou agora, eu vou saber como estou e aonde estou. E quando eu sei exatamente onde estou, eu posso sair do lugar que eu estou para onde eu desejo chegar. Então, compreende que se nós não fizermos essas perguntas, assim como se a gente olhar para outras áreas da nossa vida, nós não vamos conseguir fazer essa autoavaliação em nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele nos orienta a nos autoexaminar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine, pois, a si próprio, e dessa maneira como o pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência e discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos o corpo de Cristo.
E como membros do corpo de Cristo, nós precisamos buscar fazer essa autoanálise que nós estamos falando aqui. Olhar para dentro de nós, buscar nos conhecermos verdadeiramente e fazer isso todos os dias. Como eu estou hoje, eu fiz algo errado, eu pequei, eu vou para os pés do Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão. O sangue de Jesus me lava todos os dias e aí eu estou pronta para viver um novo dia na presença do Senhor. É sobre isso que ele está falando, é sobre nós olharmos para dentro e não colocar a sujeirinha debaixo do tapete, mas a gente tirar, remover todas aquelas impurezas, o lixo tóxico, o lixo espiritual, porque nós somos humanos e, infelizmente, nós pecamos às vezes e nós precisamos reconhecer, ter consciência dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Nos limparmos todos os dias e glória a Deus por isso. Eu quero dar boas-vindas, quero dar bom dia, paz do Senhor para quem está chegando agora, meus amados, minha amada. Sejam muito bem-vindos, que bom ter você conosco. Então, olha como é importante nós fazermos essa autoanálise. Mas sabe uma coisa que, meditando na palavra, o Senhor me trouxe fortemente? Tem pessoas que evitam estar olhando para dentro, evitam fazer esse autoexame, porque elas estão querendo fugir de si mesmas. Eu até anotei aqui, fuga de si mesmo. Tem pessoas que querem fugir da realidade e não encarar esse processo, encarar que sim, eu preciso mudar minha vida, eu quero uma transformação verdadeira, eu quero que Jesus me transforme, que o Espírito Santo gere em mim, opere em mim o seu querer, o seu realizar, porque nós sabemos que nós, quando estamos conectados com Deus, quando nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, nós estamos nos nutrindo da fonte da vida. E essa fonte da vida, ela como o rio de águas vivas que corre dentro de nós, ela vai nos limpando, ela não vai nos deixar pecar, ela não vai deixar nós prosseguir com pensamentos maldosos. Ele vai nos limpando, ele vai nos transformando. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então nós precisamos, aqui como o apóstolo Paulo nos orienta, fazer esse autoexame. Olhar para nós mesmos. E ele diz que quando nós não fazemos isso, nós ficamos fracos, doentes e muitos já dormem. Aqui o já dorme é uma expressão para dizer que chegam pessoas que morrem de fraqueza espiritual ou fraqueza física ou se acomete de alguma enfermidade. Olha como é importante quando nós não olhamos para dentro de nós e removemos o que não agrada a Deus, o que nos faz mal, isso chega a nos adoecer. Isso adoece os nossos relacionamentos, as nossas conexões com os nossos familiares dentro da nossa casa, com as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, no dia a dia e na própria igreja. Então é muito importante buscarmos, nos conhecermos verdadeiramente. Isso aqui, que eu mostrei antes para vocês, vai fazer total sentido. Eu preciso saber como eu estou para sair desse ponto A, para vir para como eu desejo estar. A partir de hoje, eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui dessa live hoje, conscientes, convictos de que a mudança é necessária na nossa vida e que essa jornada é exatamente uma jornada de busca de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, de crescimento pessoal. A partir do momento que nós nos propomos a ter um coração ensinável, meus amados, eu falo do coração ensinável sempre aqui nas meditações. É ter um coração aberto para aprender na palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não, mas a gente buscar as instruções na palavra de Deus. Abrir o nosso coração para compreendermos que essa jornada da vida, ela vem para nos ensinar, para nos desenvolver, para que a gente venha assim também inspirar outras pessoas a serem melhores. Se nós buscarmos ser melhor, ser mais limpo, mais puro, mais santo, 1% a cada dia, eu tenho certeza que a nossa jornada, essa
transformação extraordinária que é a jornada do crente, do cristão. Ela vai se tornar cada vez mais abençoada, nós vamos nos sentir mais leves, porque é isso que Jesus faz. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa jornada é maravilhosa, extraordinária, e nós precisamos fazer isso, olhar para dentro de nós, buscar autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não vou saber quais os pontos que eu preciso melhorar, entende? Compreende que é isso que hoje Deus está nos falando? Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso parar um tempinho e ter esse tempo de qualidade comigo mesmo, porque nós estamos falando aqui de amar ao próximo, e Jesus nos orienta a amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então eu preciso buscar me amar, assim como Cristo nos ama, esse amor incondicional. Às vezes nós estamos exigindo tanto de nós estamos nos culpando, nós estamos todo o tempo sofrendo com essas angústias, mas não foi isso que Jesus veio trazer para nós. Ele veio trazer uma vida de paz, de plenitude, de abundância. Então, Jesus, ele é a própria plenitude. Lá em Colossenses nós encontramos, em Gálatas também nós encontramos isso. Nós somos a cópia de Cristo. Então, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se Cristo está em nós, se o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos buscar a viver conforme Cristo deixou o seu modelo para nós. E glória a Deus por isso. Que onde isso vai interferir mais, impactar nos meus relacionamentos, em tudo. Porque o amor, ele é o primeiro princípio. Ontem nós vimos que ele é o comando principal que vai nos ajudar a ter relacionamentos saudáveis, harmoniosos com todas as pessoas, e glória a Deus por isso. Eu trouxe aqui, olha só, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de crescimento espiritual. Não dá para crescer nesta vida, em todas as outras áreas, se eu não focar nesse pilar principal, que é o pilar espiritual. Muitas vezes as pessoas, eu mesmo já fui uma delas, antes de conhecer Jesus verdadeiramente, o meu pilar espiritual é o que eu menos dava atenção. Eu estava ali focada no profissional, eu estava focada no financeiro, eu estava focado nos relacionamentos, mas o principal relacionamento, eu não tinha essa conexão, que era a conexão com Deus. Olha que importante isso. Então eu não cuidava do meu pilar espiritual, e eu sentia um vazio o tempo todo, eu não conseguia avançar nesta vida, a caminhada era pesada, porque eu estava dando atenção a alguns pilares da vida, mas eu não estava priorizando esse primeiro pilar, que é o pilar espiritual. Espiritualidade, não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação de igreja, mas da conexão com Deus, do meu relacionamento com Deus. E eu volto para a primeira pergunta que nós trabalhamos aqui no início dessa live hoje. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a frequência de busca, de tempo de qualidade com o Senhor? Eu reservo um tempinho todos os dias com Ele? Eu agradeço? Eu oro? Porque a oração é o diálogo com Deus. É na oração que nós conversamos com Ele, que nós nos conectamos com Ele. Glória a Deus por isso. Meus amados, seja bem-vindo, meu amigo, irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, olha como é importante nós cuidar desse pilar. Às vezes nós estamos passando por um problema familiar, quando não é um problema financeiro, ou um problema com pessoas, ou na vida profissional, emocional. Quantas pessoas hoje estão passando por depressão, ansiedade, tantos desses problemas aí que estão tirando a paz das pessoas. Por quê? Porque estão deixando de focar no principal pilar, que é o pilar espiritual. Quando nós estamos conectados verdadeiramente com Deus, quando nós estamos conectados na videira verdadeira, que é Jesus, que é a nossa fonte da vida, nós vamos estar saudáveis fisicamente, pessoalmente e espiritualmente.
Ontem nós trouxemos o equilíbrio que está no espírito, na alma e no corpo. Nós precisamos cuidar desses 3 elementos essenciais para que a gente tenha uma vida de paz, de abundância e prosperidade. Viver a plenitude de Deus aqui na terra. Então, construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos harmoniosos, é estarmos bem com Deus, é estar bem com nós mesmos. E não tem como nós não levar isso para quem está à nossa volta. E glória a Deus por isso. Nós estávamos falando sobre o autoexame. Vocês sabiam que essa fuga que eu falei anteriormente, tem muitas pessoas que estão fugindo das suas realidades. Tem pessoas que estão deixando de viver uma vida de verdade para viver uma vida de ilusão, uma vida virtual. Hoje você vê aí na internet, as pessoas estão ali postando somente fotos alegres, fotos de lugares bonitos, mas como está a vida dela lá atrás, por trás dessas câmeras? Como está a vida dela verdadeiramente? Como é importante nós olhar para dentro de nós e estarmos conscientes o tempo todo, alertas, sóbrios, e não nos deixarmos nos enganar. As pessoas hoje, a maioria delas, você pode ver que elas estão se comparando o tempo todo. A vida do outro é melhor do que a minha, a grama do outro é melhor, mais verde do que a minha, mas e a minha grama? Nós precisamos focar na nossa grama, na nossa vida, na nossa casa, nas áreas da nossa vida. O outro é importante sim, mas se eu não cuidar de mim primeiro, eu não vou conseguir cuidar do outro. Quando eu desvio minha atenção, meu olhar para a grama do outro, eu estou deixando de cuidar da minha grama. Entende? Entende como é importante amar a nós mesmos? O amor próprio não quer dizer que é aquele amor autossuficiente, não, porque sem Deus nada podemos fazer, nós não estaríamos nem aqui agora neste momento. Mas é amar, ter um cuidado, cuidar de dentro de nós, estarmos bem com nós mesmos, estarmos bem com o nosso relacionamento com o Senhor, com a nossa família, com as pessoas no trabalho. Então, esses pilares todos são importantes, nós precisamos cuidar dele. Mas existem prioridades, e a prioridade para quem deseja ter uma vida de paz, para quem deseja construir bons relacionamentos no seio da família, no trabalho, em qualquer outro lugar, é estar conectado primeiramente com Deus. É do alto que nós recebemos a direção certa. É do alto que nós recebemos a paz que excede todo entendimento. É do alto que nós recebemos o verdadeiro amor, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, como é maravilhoso. Então tem pessoas que estão fugindo da sua realidade. E aqui, na pesquisa para trazer esse conteúdo, eu encontrei algo muito importante e interessante. A palavra diz, no contexto que eu estava estudando, que existem pessoas de mentira e pessoas de verdade. Aquelas pessoas que estão vivendo uma vida de mentira, que estão vivendo para agradar somente o outro, estão esquecendo de buscar agradar a Deus, primeiramente, que é o mais importante. E pessoas que são verdadeiras, que vivem de verdade, que falam a verdade. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, a palavra diz: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, nós precisamos viver a verdade. E se alguém que não conhece a verdade quer conhecer ela em pessoa, essa verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Jesus é lindo e maravilhoso, não é verdade? Ele é a verdade. Então nós precisamos ter uma vida de verdade. Nós precisamos trazer a verdade para a nossa vida, porque ela é um princípio inegociável. Deus, o nosso Deus, Ele é santo. E Ele nos chama para sermos santos também. Olá, seja bem-vindo. Então, nós precisamos buscar essa santidade.
Essa santidade que é um processo, é uma caminhada. Então, se nós buscarmos ser de verdade todos os dias, abandonando a mentira, como o apóstolo Paulo nos traz aqui na palavra de Deus, nós vamos ter essa vida de verdade com Cristo. E glória a Deus por isso. Então, nós precisamos evitar as comparações com o outro. Você é único, você é única. Não existe ninguém neste planeta igual a você, igual a nós. Deus colocou uma centelha em cada um de nós, a mesma centelha. Ela tem dons, ela tem talentos diferentes, ela tem habilidades para que o corpo opere em harmonia. Entende isso? Nós precisamos entender que muitas vezes alguma competência, alguma habilidade que o outro tem e nós não temos, é porque nós estamos aqui para nos completarmos, para nós juntarmos, nos unirmos, para que a gente venha realizar o que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Então, lidar com o outro é entender que mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos amar uns aos outros e fazer com o outro o que nós desejamos para nós. O bem que nós desejamos para a nossa vida, nós fazermos e desejarmos para o próximo, levando esse amor. Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o que ele nos orienta? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém todas as fontes da vida. Então, se nós guardamos o nosso coração, se nós blindamos ele da mentira, da comparação, até mesmo das ofensas do outro, nós vamos estar blindados, nós não vamos nos deixar contaminar. E assim, nós vamos ter uma vida mais leve, nós vamos ter tempo para nós mesmos, nós vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque tudo isso, a harmonia e o equilíbrio, nós encontramos nesses 3 elementos. Então nós aprendemos hoje a importância de nós nos autoconhecermos, de olhar para dentro de nós, evitar essa fuga, evitar colocar as coisas debaixo do tapete, mas trazer, porque Jesus, ele é luz. Jesus, ele ilumina toda uma vida e toda uma casa. Não se pode esconder uma luz, uma candeia que ela ilumina toda a casa. Então Jesus, ele vai revelar exatamente isso, o que está dentro de nós que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E nós olhando para nós mesmos, nós fazendo esse autoexame, como o apóstolo Paulo nos instrui, nós vamos conseguir todos os dias eliminar algum lixinho aqui que às vezes a gente coloca ou deixa entrar na nossa vida. E assim nós vamos ser mais saudáveis, nosso corpo vai estar saudável, nossa mente vai estar saudável, nosso espírito vai estar saudável. E o amor de Deus, ele vai transbordar, ele vai tomar de conta aqui do nosso ser, do nosso coração. E nós vamos viver essa plenitude que nós só encontramos em Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, faz sentido para você o que nós estamos trazendo hoje, o que a palavra está nos trazendo hoje? Faz sentido que nós precisamos cuidar de nós, termos, olhar para nós, ter esse relacionamento primeiramente com Deus, colocar Deus no topo da nossa vida. O nosso relacionamento com Ele é prioridade. O nosso relacionamento com nós mesmos vem depois, para que assim a gente venha nos relacionarmos bem com o outro. Nós não podemos nos apresentar ao próximo de qualquer maneira, principalmente para aqueles que a palavra nos apresenta como os nossos inimigos, porque Jesus nos orienta, isso nós vimos na live de ontem, a amar os nossos inimigos, porque ele diz: que recompensa tem de você amar quem está próximo, quem você gosta, que você já ama, quem está ali pertinho e te agrada. Nós precisamos nos desafiarmos a amar o outro, independente se ele é bom ou ruim conosco, mas nós aprendermos a ter misericórdia, aprendermos a vivenciar o amor de Deus, o amor ágape, esse amor incondicional de Deus por nós, ao ponto de Ele enviar o seu Filho para morrer por mim e por você, para que a gente tenha essa oportunidade tão linda de vivermos com Ele a cada dia, de recebermos o seu amor, de sermos abençoados, de estarmos hoje aqui meditando na palavra de Deus. Como isso é lindo e maravilhoso.
Eu gostaria de passar a manhã inteira com vocês, mas eu sei que vocês têm compromisso. Eu sei que essa palavra, ela vai aí germinar dentro do teu coração. Eu creio que ela vai te ajudar a continuar essa jornada, a te motivar, porque esse é o objetivo. É o objetivo de nós aprendermos a caminhar nessa jornada, buscarmos crescermos espiritualmente, nos desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, para dar o melhor para o próximo, para fazer tudo que nós formos fazermos como se fosse para o Senhor, porque é isso que a palavra de Deus nos traz. E amanhã nós vamos estar novamente aqui ao vivo, às 6 horas da manhã. Vai ser a nossa terceira live, a última desse mês. Eu te convido a estar conosco. Vem estar conosco, amanhecer o dia já se conectando com Deus, recebendo aqui a mensagem que Deus está nos entregando, com coisas tão maravilhosas e especiais. Eu aprendo muito com isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Tá? Minha irmã, meu irmão que esteve aqui, que está aqui comigo agora, eu quero agradecer muito vocês por essa companhia, por me fazer companhia durante essa live. E que Deus te abençoe grandemente. Compartilha se faz sentido para você. Vamos exercitar o amor ao próximo, já compartilhando esta palavra tão maravilhosa com as pessoas que nós amamos, até mesmo com aquelas pessoas que a gente sabe que não gostam tanto da gente. Talvez ela está precisando receber essa centelha e essa semente que você já tem dentro de você. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Que Deus esteja sempre cuidando de cada um de vocês. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de cada um. E que vocês me ajudam. Vocês não sabem o quanto vocês me ajudam diariamente. Estar aqui é um privilégio. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio levar o amor de Deus. Como eu me sinto amada, abençoada. E como eu desejo amar mais e aprender a amar mais o próximo, como o Senhor nos orienta na sua palavra. É um comando especial. É um comando para quem deseja viver bem e em paz com Deus nessa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero você amanhã aqui às 6 da manhã, a nossa última live de outubro. E nós vamos iniciar novembro continuando com o Devocional Diário com Jesus, trazendo mais mensagens de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você grandemente. Nós vamos deixar gravado, se você não pegou do início, você pode depois ver novamente, enquanto estiver ali lavando a louça, quando estiver no carro, no ônibus, no trabalho, na hora do almoço. Vale a pena assistir novamente esse vídeo, porque Deus nos trouxe aqui coisas tão grandiosas para que a gente tenha um relacionamento saudável com o nosso próximo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e que Deus esteja continuando com vocês, ajudando nessa caminhada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.